A todos com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, né, irmãos? Mais uma oportunidade que Deus nos concede. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Uma pergunta hoje, irmãos. Por que Safira e Ananias morreram? Será que eles morreram porque ocultaram o dízimo? Omitiram o dízimo? Qual foi o erro desse casal? Os casal 20, Safiras e Ananias. Qual foi o erro deles? Será que eles morreram por não ter dado todo o dinheiro para a igreja? Diante da venda daquela propriedade que eles tinham? Por que será que eles morreram? Quem matou Safiras e Ananias? Por que eles morreram? Perguntas, né, irmãos? O que realmente causou a morte desse casal? Nesta mensagem, irmãos, responderemos todas essas questões. Mas eu já vou dar o tema da mensagem. A mentira mata. Eu creio que você já está entendendo, né? Vamos ler a Bíblia então, né? Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse e retivesses parte do preço da herdade? E guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu, e grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro para a mulher: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E a mulher disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e morreu. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Até aqui, amém? Atos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Nesta história dramática, consequências, né, irmãos? Então, Deus é brincadeira? Por que os discípulos estavam vendendo suas propriedades e dando todo o dinheiro para aquela igreja primitiva? Toda a comunidade judaica de Jerusalém, no tempo dos apóstolos, eles padeciam muitas necessidades. Necessidades essas que eram básicas. Necessidades básicas. Desde a época em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado até a destruição final de Jerusalém aos anos 70, uma fome severa
dominou toda a terra de Israel. Fome de alimento. O próprio livro de Atos relata um pouco sobre este assunto no capítulo 11, versículo 27 em diante. Nós também, irmãos, podemos ver logo em Atos capítulo 6, versículo 1, algumas viúvas que tinham necessidades materiais, financeiras. Por exemplo, recebiam suporte da comunidade de discípulos, dos discípulos do Senhor. Necessidades, irmãos. Os irmãos. Da mesma forma, por volta do ano 57, alguns anos depois do acontecimento aqui de Ananias e Safira, o apóstolo Paulo ainda fazia coleta de donativos para os irmãos de Jerusalém. Para os irmãos, os donativos. Romanos 15, 25 e 26. Logo, o que levou os crentes a venderem suas propriedades inteiras e darem o dinheiro para os apóstolos, para que eles administrassem esse dinheiro e repartissem segundo a necessidade de cada um. Foi a caridade praticada de uns para com os outros, em face às suas necessidades. Necessidades. Não sei se você está entendendo já. A prova do que eu estou dizendo, irmãos, está aqui na palavra, em Atos capítulo 2. É só eu voltar um pouquinho aqui. 2:44. 2:43 e 44, que diz assim: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos criam e estavam juntos, e eles tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. É para isso que servia, e é para isso que iria servir aqui. Quer dizer que estava servindo, né, o dinheiro do donativo dos irmãos daquela igreja. Se a gente for um pouquinho mais para frente, irmãos, Atos capítulo, para frente de 2, do 2, Atos capítulo 4, 34, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam ao pé dos apóstolos. Vejam o 35. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. É para isso que servia o dízimo. É para isso que servia a coleta. É para isso que servia o dinheiro, para suprir a necessidade dos irmãos. Suponhamos que teve uma pandemia naquela época e o preço do arroz chegou a R$35. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, irmão, já havia ensinado os seus discípulos a suprirem a necessidade uns dos outros. É só você conferir em Mateus capítulo 25 ou Lucas 12, 33. Dá pão para quem tem fome, dá veste para quem está nu. Mas qual foi o erro de Safira e Ananias, afinal de contas? O erro do casal é identificado logo no início dessa passagem de Atos capítulo 5. Mas certo homem, cujo nome era chamado Ananias, com Safira e sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou ao pé dos apóstolos. Você vê, irmãos? Sobrou dinheiro, mas eles escolheram apenas uma parte, na mentira. E logo aqui no início, nós vemos esse casal 20, esse casal abençoado, né? Fazendo uma cena, inventando uma mentira a respeito da doação, do valor da doação
que eles fizeram ali para se mostrar. Essa que é a verdade. É importante ressaltar, irmãos, que nesta época não existia dízimo em dinheiro. Não existia. Mostra para mim onde tá. Só que foi introduzido esse tipo de dízimo cerca de 500 anos depois, na era apostólica, pelo clero da Igreja Apostólica Romana, Igreja Católica Romana. Católica Romana. O dízimo praticado na comunidade primitiva, até aqui, era o dízimo bíblico da lei de Moisés, ou seja, a Torá, que era dado aos levitas e aos outros pobres da terra de Israel em forma de alimentos. Que é a prova Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e capítulo 26 também. Portanto, os que dizem que eles morreram por omitirem o dízimo estão pregando uma mentira. Eu vejo muitos lobos devoradores pregando, colocando medo nas pessoas, que quem não dá dízimo vai morrer ou então vai para o inferno. Onde está escrito isso? Cuidado, irmão. Cuidado com as mentiras que parecem verdade. Então, irmãos, para nós entendermos claramente, suponhamos que o casal vendeu o terreno por 10 mil reais. 10 mil. Aí eles ficaram com 8 mil desse valor. E aí eles vão até os apóstolos dizendo que 2 mil restante seria o valor total da venda daquela propriedade. Você entendeu agora o exemplo que eu estou dando aqui? Este foi o problema que eles inventaram. Venderam por um preço e disseram que foi outro. Mentira. Não importa, é mentira. Mas Ananias e Safira, eles eram obrigados a dar todo o dinheiro da venda da propriedade deles? É uma dúvida. Alguns céticos e críticos do texto da Bíblia, e até mesmo historiadores, dizem que era uma exploração da fé que estava acontecendo nesta cena. Assim como hoje em dia, irmãos, infelizmente, muitos falsos profetas estão devorando o dinheiro dos fiéis com falsas doutrinas. Está mais no dia de hoje com tanta dificuldade. Mas acerca desses falsos profetas e falsos mestres, tanto o Senhor quanto os apóstolos já haviam alertado. É só você ver em Mateus capítulo 7, versículo 15, ou 2 Coríntios 2, 17. No entanto, irmãos, o texto bíblico deixa muito bem claro, mais uma vez, que Safira e Ananias não eram obrigados a dar todo o dinheiro para os apóstolos. É só ler e entender o texto. Na verdade, eles até poderiam ficar com o dinheiro todo, se eles quisessem, é lógico. Veja, irmãos, as palavras do apóstolo Pedro, as palavras de Simão Pedro, explicando isso no versículo 4 e versículo 5. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade, da venda do campo, da venda da terra? Por que você deixou Satanás encher o teu coração? Guardando não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiu para Deus, você não mentiu para os homens. Você mentiu para Deus. Cuidado, mentir para Deus e mentir para o homem de Deus, viu? Cuidado. Tem gente que não acredita porque já não tem mais fé, já está corrompido já faz muito tempo. Só não quer assumir. Note, irmãos, as seguintes afirmações aqui de Pedro. Acaso não era teu a propriedade? Ninguém te constrangeu para que você vendesse, ninguém te obrigou a vender. Você vendeu por vontade própria. E uma vez vendido,
não terias autoridade também sobre o seu preço? Isto é, depois da propriedade vendida, o dinheiro não estava em tua mão e você não poderia fazer o que quisesse com esse dinheiro? Afinal de contas era seu. Não precisava você vir até aqui e ficar inventando mentiras. Foi isso que ele quis dizer, o apóstolo Pedro, seu mentiroso. Por isso, irmãos, como vemos, o casal não era obrigado a vender a sua propriedade e nem tampouco dar o dinheiro todo aos apóstolos. Não era obrigado. Alguns que usam esse texto para obrigar as pessoas a dar tudo o que tem. Na verdade, irmão, nem mesmo os 10% de dízimo eles eram obrigados a dar, não. Pois como vimos anteriormente, o dízimo em dinheiro dado hoje nas igrejas não é o dízimo bíblico. Você pode achar ruim do jeito que quiser se for o seu caso, mas não era. Além disso, como vimos antes, todos os discípulos que vendiam propriedades e faziam doações para ajudar os irmãos carentes, eles faziam espontaneamente. Significa com alegria, coração contrito e quebrantado para ajudar o próximo, porque eles amavam o próximo. No final das contas, o pecado que levou Ananias e Safira à morte foi a mentira e não a omissão do dinheiro. Note o que Simão diz: vocês não mentiram para mim, para os homens, mentiram para Deus. E aqui está o principal problema, a mentira, achando que pode mentir para Deus. Podemos aqui também destacar outros erros do casal, mas o primeiro aqui foi a mentira, algo planejado entre eles, ostentação. Por quê? Eles queriam se mostrar. Talvez eles achassem que ali seria o valor mais alto ali que eles dariam ali de oferta para aquela igreja, né? Outro ponto, a ganância, que se mostrou por trás da mentira desnecessária que eles articularam. Um casal em concordância na mentira, o engano, a falta de temor de Deus. Quantos? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não tem temor do Senhor não precisa falar nada, né? Irmãos, é bom lembrar que Deus é amor, mas Ele é justo também. E qual que é o salário da morte? Inevitavelmente, qual é o salário do pecado? A morte, irmão. Nós podemos ver aqui nos versículos 5 até o 9 que Simão ainda dá uma oportunidade para a mulher de Ananias. Ele dá a oportunidade da mulher falar a verdade. Ali ele dá a oportunidade da mulher se arrepender. No entanto, ela reproduz exatamente a mentira inventada com seu marido. Ou seja, um mentiu, a outra vai e mente também. Sabe qual a maior mentira aqui, irmãos? Que muitos acham que é verdade? A palavra de Deus diz e pergunta: podem dois andar juntos se não estiverem em concordância? Você conhece esse texto, que serve de muleta para muitos aí que quer estar na discordância na palavra de Deus. E aqui que está o grande problema. Muitos dizem que eles estavam em concordância. Muitos dizem que eles estavam corretos, porque era um casal e estavam em concordância. Mas eles estavam em concordância diante da lei do capeta. Eles estavam em concordância diante da mentira. A palavra de Deus, irmãos, diz que a mulher, que a esposa, esteja sujeita no marido, com detalhe, no Senhor e não no diabo. Safira tinha o direito de não concordar com a mentira do marido. Ela tinha o direito, ela devia ter feito isso. Como também o marido não tem a obrigação de concordar com as mentiras da esposa, se for o caso. Essa mulher, ela teve uma grande oportunidade de honrar a Deus com a verdade
mesmo discordando do marido. Ela teve a oportunidade. Deus deu através da vida do apóstolo. Mas ela preferiu honrar mais o homem do que honrar a Deus. Lamentavelmente. É o que tem acontecido. Muitas pessoas querem honrar mais o homem do que honrar a Deus. Ananias e sua esposa poderiam ter mantido a sua propriedade. Eles podiam ter vendido e doado tudo. Ter vendido e não ter doado nada também. Eles podiam ainda, depois da venda, doar um valor que sentisse vontade de fazê-lo, sem precisar mentir, sem precisar praticar as obras do diabo. Os apóstolos não estavam cobrando nada das pessoas. Negativo. Eles não constrangiam ninguém, diferentemente dos dias de hoje, que as pessoas saem constrangidas. Eles não obrigavam ninguém a vender nada. Uma vez vendido, eles não obrigavam a pessoa a dar tudo o que elas conseguiram com a venda. Nem menos 10%, eles não obrigavam não. Isto é mais um exemplo, irmãos, de que a mentira, ela sempre levará para caminhos muito ruins. Cuidado com as mentiras. Cuidado. Cuidado com aquelas mentiras, irmãos, que parecem ser verdade. Só parecem ser verdade. Você lembra, irmãos, de Mateus capítulo 4? Onde o Senhor Jesus Cristo foi levado, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Satanás? Satanás lançou umas verdades, umas meias verdades, que estava na Bíblia, com as motivações erradas. Algumas baseadas no Salmo 91. E Deus dará ordem aos seus anjos. Ele usou a palavra. Até aquele momento era verdade, mas com a intenção mentirosa. E sabe por que o Senhor Jesus não caiu na mentira do capeta? Porque o Senhor Jesus, ele tinha discernimento. Naquele momento ele teve discernimento. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele teve sabedoria. Ele tinha conhecimento das Sagradas Escrituras. Ele lembrou da espada para combater o Satanás naquela hora. O mesmo que infelizmente não acontece nos dias de hoje. A palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento nas Sagradas Escrituras. Falta de entendimento, irmãos. Como é que vai se defender se não tem as armas? Quem não tem entendimento, irmãos, acredita em tudo que os outros falam. Você acredita em tudo que os outros falam? Você não precisa acreditar em tudo que os outros falam. Nem ao menos você precisa acreditar em tudo que eu falo aqui. Mas você tem a obrigação de acreditar no que eu falo aqui a partir do momento que você confere na tua Bíblia se o que eu estou falando aqui é verdade. Se por acaso eu falar algo aqui que não condiz com a Sagrada Escritura, você jogue fora, você descarte. O apóstolo Paulo, pregando ao povo de Berea, aos bereanos, eles estavam ouvindo o apóstolo Paulo pregando, eles estavam conferindo na Escritura para saber se era verdade aquilo. É um direito teu, você tem que fazer isso. Você não pode acreditar em tudo, nem em todos. Se eu errar aqui, irmãos, eu sou humano, estou sujeito a erros também, humildemente dizendo. Mas aqui eu me esforço para estar dentro da Bíblia e não atrás dela. Eu encerro aqui, irmãos, com um versículo aqui bem forte, né? João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira mata. E quem gosta, ama praticar a mentira, tem um pai. E não é Deus, não. Quem que é o seu pai? Quem é o seu pai? Quais são as suas obras? Você fala a verdade? Ou você vive mentindo? Desnecessariamente.
Vejo relato de pessoas, irmãos, que mente, sustenta mentira, tentam passar a vida com aquela mentira, mas um dia a capa cai, irmão. Um dia a capa cai, viu? Deus expõe, irmão. Um dia a capa cai. Cuidado com a mentira. Aqui não caiu só a capa, não. Safira e Ananias morreram. E quem matou? Não foi o diabo. Viu? Cuidado com a mentira. Não consegue? Pede pra Deus te ajudar. Há o ditado que diz que mentira tem perna curta. Nem perna tem a mentira. Sai do engano, irmão. Ô, irmão, tem hora que a gente mente pro... né? A mentirinha só, não tem problema não. Tá bom então. Safira e Ananias aqui era só uma mentirinha, né? Talvez Safira queria comprar uma máquina de lavar nova. Talvez Ananias queria reformar o carro. Talvez o casal aqui queria comprar um celular novo para ficar na rede social falando da vida dos outros. E mentiram. Eles planejaram e desenharam uma mentira e chegaram lá com a mentira pronta. Você que é casado, você que é casada, cuidado com a mentira, porque cada um vai dar conta. A mulher podia ter se livrado aqui da condenação da morte, mas ela preferiu honrar o marido. Então tá bom, honra teu marido aí e vai sepultar junto com ele. Vai ficar os dois juntinhos em concordância no túmulo, no cemitério. Como diz o outro, 7 palmos abaixo da terra. Por quê? Porque mentiu. Tá vendo aí, irmão? Esse é o nosso Deus. É, irmão. Misericórdia. Não abre o olho, não. Eu que não abro o meu e você que não abre o seu, não, pra ver. Deus é justo, irmão. Cuidado que tudo que se planta se colhe. Plantou mentira, colheram aqui uma coisa que não é muito legal não, né, irmão? Puf! De repente morreu. E já era. E virou história para a glória de Deus. Amém? E todo o povo temeu. Será que você teme uma mensagem como essa? Largue e abandone a mentira. Aqueles que amam e praticam a mentira não herdarão o reino do céu. Aquele que ama e pratica a mentira vai herdar o céu da boca da onça. É isso aí que vai herdar. Mas eu creio que você quer ir pro céu, né, irmão? Então, dê ouvidos a essa simples palavra de um simples pecador, tá bom? Desejo, irmão, que essa palavra frutifique na nossa vida. Não vou nem falar na tua. Que essa palavra frutifique na nossa vida. Que nós possamos, irmãos, falar a verdade, independente. Que nós possamos falar a verdade e não concordar com as obras do capeta, que é a mentira. Tá bom? E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Divino Espírito Santo esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Se você crê, diz amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.